A graça e a paz de Jesus, amados, retornando ao nosso pão da casa. Nós estamos lendo Daniel, capítulo 6. E o rei Dario assume o Império Babilônico. Começa, então, o Império Medo-Persa. A primeira direção de Dario é repartir o reino em 12 províncias. E ele levanta lideranças para cada uma dessas províncias. E sobre ele, 3 grandes que supervisionavam essas províncias. Entre eles, a pessoa de Daniel. Quando eu olho para isso, governo mudando, reinos mudando e homens de Deus permanecendo, nós podemos perceber que sobre Daniel estava o favor de Deus. Muitas pessoas procuram favor dos homens que estão no poder, mas o coração de Daniel estava em Deus. E é interessante como Deus usa ele no governo da Babilônia e agora está usando no governo Medo-Persa. E a lealdade dele era tão grande a Deus e também ao rei Dario que os outros supervisores começaram a ter inveja dele. E eles pensam em destruir Daniel. A palavra de Deus diz que eles procuram falhas na administração, na forma como ele lida com as coisas, com os negócios. Eles não acham falha em Daniel. E isso estava de uma forma tão segura diante do rei, que o rei já queria levantar ele como líder sobre todo o reino. E eles têm uma ideia. A única forma de nós removermos Daniel é encontrarmos algo que confronte a sua fé. E eles têm uma ideia. E a ideia deles foi o seguinte: ir até o rei Dario e propor que durante 30 dias fosse colocado um decreto onde homem algum poderia orar para qualquer Deus ou para se dirigir a qualquer homem na forma de oração. Eles sabiam que Daniel era homem de oração. E a lei dos medos e persas dizia que quando um rei assinava um decreto, não se podia revogar, voltar atrás. E eles convenceram o rei Dario a assinar. Quando o rei Dario assinou e Daniel ficou sabendo, ele continuou fazendo as suas orações. A palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Talvez pela manhã, meio-dia e à noite. Ele orava sempre. Daniel dependia de Deus. Você sabia que aqueles que de fato são vencedores são aqueles que dependem de Deus? Que a oração é eu dizer que eu não estou confiado na minha própria força, na minha própria sabedoria e nem na minha própria inteligência, mas eu confio na graça de Deus e por isso eu busco sabedoria. Isso existia em Samuel, ou em Daniel. E quando ele se coloca em oração, as pessoas que estão ali contra ela, veem ele orando e vão denunciar ao rei. O rei não quer que ele seja jogado na cova dos leões, porque quem fosse pego orando durante os 30 dias seria jogado na cova dos leões. Ele tenta livrar Daniel de todas as formas, mas não pode, porque o decreto era como uma lei que não se podia revogar. Daniel é jogado na cova dos leões. Aqui está um aprendizado. Muitas vezes nós somos fiéis a Deus, buscamos o Senhor, e nós achamos às vezes que Deus vai nos livrar das dificuldades, ou das fornalhas, como os amigos de Daniel enfrentaram. Mas eu quero te dizer, assim, Deus ele não vai nos livrar, muitas vezes, da fornalha, da cova dos leões. Agora, uma coisa ele prometeu, ele vai estar lá conosco. Quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, Jesus estava lá com eles. Quando Daniel foi jogado ali na cova dos leões, a palavra de Deus diz que Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Quer dizer, o Senhor estava lá com ele. No outro dia, o rei temeroso vai até a cova e ele grita: Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? E Daniel dá um salve ao rei, dizendo: salve ao rei, nosso Deus, o meu Deus, me livrou dos leões. Mandou um anjo que fechou a boca dos leões. E ele é livrado ali daquele dia. O rei Dario, quando Daniel sai da cova, joga ali os homens que o perseguiam e também junto às suas famílias. A Bíblia diz que os leões os devoraram antes deles chegarem no fundo da cova. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nós devemos manter um coração dependente de Deus na oração. Então muitas coisas vão se levantar como uma fornalha, como uma cova, como uma ameaça, mas nós devemos
manter a direção no relacionamento com Deus, mesmo que isso aparentemente pareça que vai nos prejudicar. Mantenha a direção, Deus vai estar junto com você, Ele vai te livrar e mais, Ele vai testemunhar para todo mundo que Ele é o Deus forte que te apoia e está do seu lado. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.